Olá, muito boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e na conversa de hoje o assunto é retomada do comércio. Já nesse período de pandemia, como será no pós-pandemia? Meu entrevistado é o presidente da Associação Comercial de Maceió, Kennedy Calheiros. Kennedy, boa noite, bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Obrigado pelo convite. A Associação Comercial fica honrada de estar aqui para conversar sobre esse momento difícil e que aflige a todos os alagoanos. Extremamente difícil, e nós também ficamos honrados em tê-lo aqui para esclarecer um pouco essa grande camada, da população que vem sofrendo com a pandemia. Para começar, eu gostaria de saber a respeito desse plano de retomada do comércio, encomendado agora pela Associação Comercial de Maceió, feito recentemente aí. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que esse planejamento foi feito e em que o planejamento se baseou? Na Associação Entidade Secular aqui no estado de Alagoas, dentro dos associados, na pesquisa interna que a gente faz com eles, e juntamente com técnicos, coordenado pelo nosso técnico coordenador do trabalho, é o Keila Lima, que foi secretário já do Desenvolvimento Econômico na gestão do governo anterior, porque nós somos empresários, precisamos de um técnico que realmente saiba coordenar. A gente sabe os pontos, mas ele que sabe a composição das coisas, como funcionar. E dentro desse planejamento, nós temos, e é uma sugestão que a gente vem desde o dia 20 de março, levando para o governo, de que se nós fizermos o nosso, eles fazerem o deles, é choque. Nós temos que sentar à mesa para construir junto. Não adianta, não existe, Alagoas é uma só, Maceió é uma só. Então temos que construir setor empresarial, todas as atividades, setor público, Prefeitura de Maceió, Governo do Estado, as prefeituras do nosso estado, que são 102, ouvindo provavelmente alguém da OAB presente, porque tem os aspectos legais que tem que ser analisado, e principalmente com a área médica presente, para saber o que é possível. O que não é possível é nós continuarmos com a pandemia e continuarmos com a atividade econômica que gera dignidade aos pais de família que trabalham, aos empresários que estão deteriorados nos seus caixas, desemprego, isso tudo, cada um criando o seu. Então nós temos que sentar todos à mesa, inclusive com o trabalhador também. Vamos então pelo que é possível. Por esse planejamento, por esse plano de retomada, como poderia ser possível, já a partir de agora, a reabertura do comércio? Ora, eu acho que enquanto pelo menos um bom estudo sentado não estiver junto, nós somos conscientes. O comércio não quer abrir. O comércio quer construir uma abertura. Comércio, setor de serviços, que a nós é ligado, indústria, que essa está vivendo desde que atenda às normas de segurança, as indústrias estão funcionando, a agricultura, mas essa parte, serviço, a hotelaria e o comércio está relativamente parado em parte da cidade. Porque a periferia está funcionando nos bairros mais distantes, funcionando normalmente. Ela consiste num ponto. A primeira, se pega o coronavírus como se pega uma gripe. Perfeito? Então, o principal ponto é como convivermos sem aglomeração e com a higienização necessária. Como vai ser feito isso? Nós temos o nosso plano, o governo tem o dele, outro tem o dele, tem que se construir. Por exemplo, um dos pedidos que nós tínhamos era que os ônibus só andassem com a capacidade sentada, mas isso nós levamos desde o dia 20 de março, quando começou a se discutir, porque ali era um foco de transmissão. Imagina aquele ônibus que sai de um bairro mais longínquo e há um espirro dentro desse ônibus. Pode ter contaminado as 80 pessoas. Hoje, todas as mortes que nós estamos tendo hoje
é de que alguém que pegou essa doença no mínimo há 20 dias atrás. Tem gente com mais tempo, um ou outro com menos tempo. Então, tudo que a gente fizer hoje só traduzirá em efeito de segurança em relação a mortes daqui a 20 dias, que é o que realmente assusta é a morte. O resto aflige, preocupa, mas o que realmente deixa as pessoas com medo é a morte. Então nós precisamos fazer isso o mais rápido possível, mas a associação é contra que seja feito blocos separados. Tem que ser feita a construção em conjunto, porque você faz cá, outro faz lá. Quem vai prevalecer é o poder da caneta do governador, do prefeito e o poder de polícia deles. Mas o resultado, quem colhe é toda a população, inclusive a administração pública. Então tem que ser construído junto, urgente. Como é que a empresa, por exemplo, no decreto bota 5 metros quadrados. 5 metros quadrados é para uma loja de uma papelaria, isso, 2 pessoas. Porque se você for tomar por base de 5 metros quadrados, o Hipercenter, se não falhar a memória lá em cima, tem 10 mil metros quadrados. Então você vai ter 2.000 pessoas lá dentro. Não pode, entendeu? Então é uma proporcionalidade que você tem que ter, higienização que você tem que ter, tá certo? É o álcool gel, é o sabonete, é o sabão, é a limpeza nas gôndolas, isso tudo. Então não existe, tem que ser um entendimento, e o setor empresarial, depois de prestar os esclarecimentos, nós encaminhamos, e o SEBRAE está pronto, eu fui ex-presidente do SEBRAE, já pus ele para qualificar toda e treinar com consultores todas as pequenas empresas, que procedimentos elas podem fazer de limpeza. Tem um local que é onde mais se contamina, maçaneta de porta, que todo mundo ali tem que pegar no mesmo lugar. Então você tem que estar se limpando ela constantemente. Banheiro, chão, as gôndolas. Então o SEBRAE já está pronto também. Precisamos só juntar todos esses esforços num carro só. Hoje nós estamos falando, em termos de comércio, de um total de quantas pessoas diretamente atingidas por essa pandemia? Olha, o comércio de Alagoas, o setor do comércio de Alagoas tem 198 mil pessoas de carteira assinada. Nós hoje devemos estar aproximadamente aí com 110 mil pessoas. Porque o comércio como um todo, quando você vai, tem muito pequeno negócio. É aquele consertador de caneta, o cara conserta o óculos. São pessoas que estão no comércio, que eles também vendem tudo, comércio e prestação de serviço e hotelaria, parado. A maioria que está funcionando, tirando os supermercados e mercearias e material de construção, o resto, legalmente, é para estar parado. E essas que estão funcionando não pode ter o principal, a aglomeração. Tem que entrar pouca gente, esse é o novo normal. Esse termo aí, que surgiu assim, de forma muito forte, agora nessa época, o novo normal. Vamos falar, por exemplo, do nosso centro de Maceió, que creio eu é por onde circulam mais pessoas. Como seria, portanto, um novo normal aqui nas lojas do centro de Maceió? Mauro, exatamente com isso, com qualificação. Se os ônibus já estão andando sentados, vem pouca gente. Os governos entrar nas áreas de publicidade, pedindo que as pessoas se locomovam o mínimo possível, não vão só passear. Quando precisava as compras, que o comércio precisa vender, o camelô realmente não pode, porque ele vai estreitar as ruas. As lojas têm essas qualificações, dependendo do tamanho das limpezas, higienização, os números que elas podem atender, tá certo? Ser muito claro, ser publicado isso. Exigir das empresas um ato declaratório de que ela vai funcionar conforme os protocolos que estão dizendo que ela deve funcionar, senão elas têm que ser penalizadas e punidas. O governo fiscalizar, que é o poder de polícia, é só de Estado. É verdade. Recentemente foi
publicada e foi divulgada uma pesquisa falando do número de desempregos no Brasil. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, eu gostaria de tocar nesse assunto. Me dê 2 minutos, vamos para o intervalo, já já a gente volta com mais Ponto e Contraponto aqui na TV Ponta Verde.